Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunimos mais uma vez em seu nome, Pai, seu nome, Mestre Jesus, e reunidos aqui em nossos lares, nós nos agradecemos pela graça da vida, nós nos louvamos por podermos juntos aprender com o Evangelho, Jornada de Ângeles, e benefício todo nosso. Por isso, Pai, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, caros amigos, boa noite, Leni Santos, boa noite, para a Bárbara Santana Nery, boa noite a todos vocês que estão conosco, iniciando então aqui o nosso encontro de hoje com muita alegria, e hoje ainda uma sexta-feira, olha que beleza, sexta-feira, né, tão aguardada por tantos, por muitos, afinal de contas já estamos encerrando a semana para muitos, né? Que outros ainda estão na batalha. Mas, para aqueles que vão descansar, que tenham todos um ótimo final de semana, e mais para aqueles também que vão trabalhar, né? Que tenham também um ótimo final de semana. E agradecendo a presença de todos vocês, eu e Sérgio aqui estão, também esperamos que esteja tudo caminhando, tudo bem com vocês, familiares, amigos, claro, com a saúde também de todos vocês, abençoados como sempre somos por nosso Pai. E eventualmente, né, temos nossos problemas de todas as naturezas, mas que faz parte de nossa caminhada neste mundo em que ora estamos. E assim, amigos, hoje nós vamos falar do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vamos falar sobre caridade. Mas amar ao próximo, caridade para com os criminosos. Na mensagem aqui de Elizabeth de França, a falar para nós sobre caridade para com os criminosos. Para aqueles que erram, para aqueles que têm faltas grandes, pequenas, que todos nós eventualmente falhamos em uma coisa ou outra, cometemos erros, equívocos, enfim. Então, tenhamos, né, caridade para com todos, que cada um de nós está cumprindo aqui sua parte. Alguns têm umas partes mais pesadas que os outros, tem uma natureza, um caráter, uma personalidade complicada, e se torna difícil, né, de um momento para outro aqui, vamos dizer, se ilumine, e deste momento para adiante decide caminhar na estrada do bem. Pode acontecer, mas sabemos que é muito raro isso acontecer. E depende, demanda muito tempo, muito trabalho, muito esforço. E nós vamos ter, então, o nosso Evangelho falando sobre caridade para com os criminosos. Na sequência, Jornada de Ângeles, na quarta-feira, né, falamos sobre trabalho. E hoje, Joana vem falar sobre trabalho, mas é o trabalho de última hora. É o que a Jornada de Ângeles vai nos trazer aqui, capítulo 8 do livro Leis Morais da Vida. Já depois do Evangelho, que claro, nós vamos começar então agora, já iniciando, e tenhamos nossa água, né? Sempre salutar, necessária, especialmente aos mais idosos que precisam estar se hidratando, mas acima de tudo também, para que esse momento que estamos juntos aqui fluidifique esta água, que seja para nós um bálsamo também, para as nossas necessidades, para o nosso próprio equilíbrio físico. Vamos ver então, caridade para com os criminosos? Não é fácil, pois é. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente
eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo sequer considera como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas aos vossos próximos. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por eles, assistir seus espíritos durante alguns instantes que devem ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma revoltada e transviada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Pois é, amigos, palavras carinhosas, palavras caridosas da Elizabeth de França. E palavras, além de caridosas, além de carinhosas, palavras verdadeiras, porque vêm para nós através do Evangelho, por espíritos que já viveram muito e conhecem também muito da nossa realidade de encarnado, e continua na realidade espiritual. Não é? Claro que na realidade espiritual temos mais acesso a muitas coisas de nossa existência e passamos sim a entender o porquê as coisas nos aconteceram, do modo como aconteceram e estão acontecendo conosco. Não é? No plano espiritual temos a possibilidade, claro, deste conhecimento. Por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Por que eu morri tão cedo? Por que eu demorei tanto para morrer? Por que eu sofri tanto? A resposta, claro, está nas nossas dívidas, em tudo aquilo que nós já andamos fazendo de errado e que precisamos expiar para atingirmos a nossa plenitude. E nós vemos ao redor de nós, e o próprio Evangelho foi muito claro com relação a isso,
que há muitos espíritos, muitos irmãos entre nós de pouca evolução, vamos dizer assim. Então, cometem atos, né? Atos terríveis. E são assassinatos, é isso, é aquilo que leva ao prejuízo de outros. Estes, sim, precisam, e como diz aqui Elizabeth, muito do nosso amor, da nossa caridade, do nosso entendimento. Porque fomos criados exatamente iguais, da mesma maneira, pelo nosso Pai. O que nos diferencia, o que faz com que nós tenhamos um maior ou menor conhecimento, uma maior, uma menor, uma melhor ou uma personalidade complicada, são as nossas escolhas. E nossas escolhas foram feitas quando nos foram dadas as oportunidades de estarmos encarnados. Porque na oportunidade de estarmos encarnados, nós ficamos próximos uns aos outros. No plano espiritual, nós temos essa possibilidade de estar num lugar, estar no outro. Claro que dentro da própria faixa de vibração. Mas aqui não tem jeito. Aqui nos reunimos, né? Espíritos generosos, espíritos em ascensão, espíritos caridosos, espíritos inconvenientes, espíritos brincalhões, espíritos inconformados, espíritos, sim, das mais diferentes tendências, tendências de prejudicar ao próximo, levando até a questão de assassinatos. Estamos todos juntos aqui e misturados, essa é a nossa grande realidade. E assim precisamos estar, porque as oportunidades de resgate, as oportunidades de expiação, através de nossas provas, através de nossas dificuldades, elas são exatamente com relação a isso. São intimamente relacionadas a essas situações em que cada um de nós escreveu sua história. E a história de cada um de nós é absolutamente particular. Estamos juntos em nossas famílias nos dias de hoje, estamos, e reunimos junto a nós, muitas vezes, pessoas a quem prejudicamos em encarnações anteriores. Ou fomos prejudicados também por elas, e as oportunidades de acerto, de remissão desses erros, muitas vezes extremamente infelizes, são nos dadas durante a encarnação, porque não temos onde ir, e pensar que daqui vai para o Japão, não vai. Então, por isso que há tanto desentendimento ainda entre nós, e claro, muitas e muitas vezes dentro da própria família, com pessoas que não se dão de jeito nenhum, pais que não casam, mas de repente não dá mais certo, filhos que não se dão com os pais, pais que, né, também têm relações complicadas com os filhos, avós, enfim, é uma oportunidade de resgate. E quando o Evangelho nos fala caridade para com os criminosos, é porque na realidade estes são muito mais comprometidos do que nós, todos nós somos comprometidos. Não nos iludamos não, achando que somos bonzinhos, generosos, maravilhosos, lindos. Não o somos espiritualmente. Estamos ainda caminhando e caminhando ainda a passos lentos, mas nós temos essa oportunidade do aprendizado, e mais do que o aprendizado, de trabalhar efetivamente nesse caminho de redenção de cada um de nós. E as oportunidades são dando a esses espíritos difíceis, a esses espíritos complicados, que acabam aqui ao nosso convívio se tornando criminosos. Às vezes criminosos por infração de uma lei mais branda, de uma coisa, de outra, mas às vezes criminosos em alto grau, por questões de assassinato, por questões de injúria física, e às vezes criminosos, chamados criminosos colarinho branco, né? Que por suas ações prejudicam uma infinidade de gente, pessoas, né? E essas pessoas muitas vezes desesperadas, desesperançadas, cometem atos impensados, e tantos e tantos casos de suicídio, disso. Quer dizer, são também criminosos. Não é porque estão lá investidos muitas vezes em cargos públicos que não são criminosos. São, sim. E muito mais grave, porque fizeram conscientemente, tomaram atitude, sabendo que iria prejudicar ao próximo, aquele que assumiu a responsabilidade de bem conduzir e de defender. E pior ainda, quando as atitudes levam a essas situações extremas, quando não dá devida assistência nas necessidades, né? Então, criminosos, nós temos os mais diferentes matizes, mas essa é a recomendação do Evangelho, essa é a recomendação de nosso Mestre Jesus para todos nós. Ama o próximo como a ti mesmo.
Se nós não concordamos com absolutamente nada que fazem esses grandes criminosos que atentam contra a vida, direta ou indiretamente, por penadas e canetadas, né? Eles existem e nos causam revolta, a responsabilidade é deles. Cabe a nós, como diz o Evangelho nos pede, a caridade de orar por eles, para que eles possam sim encontrar seu caminho, cair em si, vamos dizer, reconhecer seus erros, pedir perdão àqueles que prejudicaram, pedir perdão ao nosso Pai Celestial e pedir perdão a si próprio por ter falhado tantas vezes e com muitas vezes tal gravidade. Oremos por eles, é a caridade, como nos pede aqui a Elizabeth de França, no Evangelho de hoje, e que precisa sim tocar o nosso coração. Continuam fazendo coisas erradas? Continuam. Continuam prejudicando a muitos? Continuam. Mas o próprio Evangelho disse, aquilo que para nós são faltas levíssimas, muitas vezes, para Deus são situações muito graves. E para nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos Jesus, o que Ele nos disse e nos deixou, será cobrado muito mais de nós por nossos erros, do que muitas vezes por aqueles infelizes que não têm sequer noção, né? Ou agem tão instintivamente, de uma maneira ainda tão primitiva que faz parte do ser interior de cada um. Oremos por eles, oremos por nós, e a oração é poderosíssima, né? Porque saindo do coração encontram outros corações que podem auxiliar nesse momento difícil que a nossa encarnação sempre nos dá. Pois é, queridos amigos, caridade, nossa, deu um estouro aqui fora, caridade para com os criminosos, o tema do Evangelho de hoje. Que Deus nos abençoe. E é isso, vamos então aqui, colaborando também com o Evangelho, aqui na alegria de podermos, e claro, estar juntos, abraçar a todos vocês que estão aqui conosco. Por exemplo, Andreita Maria Alves, Eliseu Gasparino, Barros Maurício, vamos ver aqui descendo pela telinha, Alessandra Branco, Sandra Oliveira Vita, Denise Holland, e todos vocês que estão participando aqui conosco, uma alegria muito grande. Andreita Maria Alves. Amigos queridos, vamos ver então o que Joana de Ângeles fala para nós, porque ela traz para nós o tema do trabalho, que nós já abordamos, de uma maneira geral para todos nós na quarta-feira, mas ela fala aqui hoje o trabalho de última hora, trabalhadores de última hora. E ela, no capítulo 8 do livro Leis Morais da Vida, traz para nós o seguinte: a pretexto de cansaço ou necessidade urgente de repouso, não postergues a oportunidade abençoada do trabalho que agora te chega na vinha do Senhor. O trabalho do bem não apenas engendra o progresso, mas estatui a paz. Dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem, o trabalho é a manifestação de sabedoria, desde que o esforço se dirija à execução superior. Sejam quais forem as circunstâncias, reverencie o trabalho como meio e meta para a harmonia íntima e o equilíbrio externo. Enquanto trabalhas, esqueces problemas, supera limitações, consubstancializadas as ideais, incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira te proporciona esperanças, modificando as paisagens por mais complexas e difíceis que possam se apresentar para vocês, para nós. Convidado à seara do Senhor, não examines dificuldades, nem recalcitres ante as necessidades urgentes com que te depares. Mediante a operação socorrista na lavoura dos corações, lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdugos do espírito. Egoísmo, paixão, ódio, que dormem ou que se agitam na vida mental. Quase sempre ajudas com a esperança da imediata retribuição e reages porque não recebes em seguida. Consideras as circunstâncias em que os outros atuam e conferes resultados.
arbitrando com a visão distorcida de que supões merecer. A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do trabalho executado. O serviço de Deus é comum para todos, facultando operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na terra. Pouco importa a hora que se haja compreendido a significação do divino chamado. Assim, não te deixes perturbar ante os que estão à sua frente, nem lamentes os que seguem a retaguarda. Importa-te em proceder com dedicação desde hoje, aqui, agora. Descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e serve, atendendo o chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Nenhum olhar para trás, nenhuma medida de distância à frente. Os últimos chamados, qual que ocorre contigo, receberão a recompensa prometida, não obstante o pouco tempo de que disponho para trabalhar com Jesus e por Jesus. É o que nos fala Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, meus queridos, na quarta-feira, ainda falou do trabalho com maneira geral para nós, nosso dia a dia, para não nos deixarmos perder, mas para trabalharmos, para fazermos com carinho, visando sim a excelência do nosso trabalho e a recompensa adequada por aquilo que nós fazemos. E hoje Joana de Ângeles vem e fala para nós a respeito dos trabalhadores de última hora, aqueles, nós, todos nós, que temos a oportunidade de trabalhar em nome do Senhor, levando a boa palavra do Senhor, procurando esclarecer as dúvidas que permeiam por todos os lados. Dúvidas sobre o que Jesus espera de nós, ou mais, o que nosso Pai Celestial espera de nós e o que eu posso fazer para auxiliar neste esclarecimento, principalmente, sem esperar retribuição e também não cuidando de tanto proselitismo, de querer querer ir para aqui, para lá, mas aguardando o momento adequado para atingir o coração de cada um. Porque cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós vai aceitar, vai ficar indiferente ou vai rejeitar as explicações claras que o Evangelho nos dá. Porque a cada um é dado o seu momento. Mas não podemos nos furtar ou deixar passar uma oportunidade de trabalhar nessa chamada vinha do Senhor, procurando alertar, procurando orientar, procurando levar a boa informação para aqueles que assim desejam. É trabalhador de última hora, sabendo do porquê está aqui e sabendo o que necessita fazer. Somos todos nós, com a graça de Deus, procurando sempre levar a palavra, o consolo, a orientação e deixando a cada um o seu tempo, a aceitação ou não. É o direito de cada um. Então, meus amigos, vamos ver os aniversariantes de hoje. Olha, temos aniversariantes. Temos vários aniversariantes. Hoje, amanhã, depois de hoje, o Saulo JS, Lúcia Fábio Elias, Fran Saral Sarão, Ana Rita Botasso do Vale, a Ana Rita aqui, vizinha nossa, aniversariando, que maravilha, nosso cumprimento, nosso abraço, meu, da série, todos nós, para você, viu, Rita, que Deus abençoe e fortaleça muito, 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 muito mesmo. Amanhã, a prima Cristiane faz aniversário amanhã, Esteve no nosso casamento, inclusive pegou buquê, Célia? Cristiane pegou buquê no nosso casamento, olha que beleza, Então, grande abraço para você, beijo meu da Célia, viu, Cristiane, nossa prima, aniversariando amanhã, mais um ano conquistado, mais um ano que se abre, para todos vocês aniversariantes. Amanhã também a Yara Mato, Jaquelina Cristina Alves, Maria de Lourdes Rodrigues Cardelo, Sônia Quirino, Darcy Moisés, André Barcelos, Marco, grande abraço também a todos vocês. E nós temos dia 18, domingo, olha que dia bonito, a Neura Berânia, muito tempo, eu sou podóloga, podóloga de muito tempo. Também, nosso abraço para a Neura, claro, e também para Débora Negrini, claro que é do nosso lar, do Centro Espírita Nosso Lar, também nosso grande abraço para você, viu, Débora? Saúde, muita paz para você, para
todos vocês que nós aqui citamos e também para todos aqueles que são aniversariantes particulares de cada um de vocês, do conhecimento de vocês, né, seus familiares, amigos. Então, pedimos sim a bênção, a proteção de Deus para todos, muita luz na caminhada, plantando as boas sementes, porque depois a colheita vem e vamos colher frutos saborosos, né? É o que nós esperamos. Nosso abraço, coração a coração para todos vocês, que Deus abençoe a caminhada com muita luz e muita saúde, né? É isso. Pois é, queridos amigos, vamos chegando ao final, então, do nosso encontro de hoje. Vamos para o nosso momento de prece, agradecendo ao nosso Pai Celestial. Lembrando a vocês que no Paz e Amor nós teremos amanhã, então, um mega bazar, das 8, começa às 8 da manhã, vai até a tarde. Precinhos baixinhos, 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 e ali na Rua Luiz Bem, número 30, ali no salão, no auditório, então, que vai ser realizado lá o mega bazar. Estará à disposição de todos vocês, o dia todo. Então, cheguem lá, dá uma olhadinha, né? Pessoas que vocês muitas vezes conhecem, que gostam também de campear, né, como a gente diz, em bazar, em brechó, e sempre com artigos de qualidade, artigos muito, muito bons, pode ter certeza disso. E a preços, né, que não cabe nem na ponta do dedinho. Vamos lá colaborar e também ter um material, uma roupa, né, um agasalho aí de boa qualidade, calçado também, tá bom? Vamos então para o nosso momento de prece, pedir por nossos irmãos, né, em suas dificuldades, pedir por nós também, em nossas dificuldades, porque todos nós temos nossos momentos difíceis, todos nós também somos filhos do Pai, e Ele não abandona nenhum de nós em qualquer circunstância. Então vocês vão mentalizando aí todos aqueles que desejam levar os nomes, né, pedindo fortalecimento, as bênçãos do Pai, mentalizem, e nós vamos levar então o Claudemir Ruiz, o Carol Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Milha, Maria Helena Santana Santos, a Tercília Antonella, a nossa irmã, Rubiana Viana Baraca, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, também o Matheus Esferra, Sônia, Gustavo, o Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriano Donabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Vanene Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musto da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziella Cassiano, Aline Priscila de Camargo, e todos os nossos irmãos necessitados, mais do que nós, e para nós todos que também somos necessitados. Todos os espíritos nesse orbe, neste mundo, neste planeta, são espíritos ainda que precisam, claro, das bênçãos do Pai para o fortalecimento e redenção, né? Deixarmos tantos de nossos erros no passado por nossas ações de caridade sempre. Vamos lá então, meus irmãos, mais uma aguinha para refrescar. Coloquem aí a água também para fluidificar, pedindo as bênçãos do Pai na nossa água para o nosso equilíbrio físico, emocional também. Vamos lá então, mentalizando, relaxando um pouquinho o corpo e mente. Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui nos reunimos novamente em seu nome, vos louvando, vos agradecendo, por podermos estar juntos mais uma vez. E sim, pedimos, Pai, a vós, pedimos a Mestre Jesus, suas bênçãos sobre todos nós.
pedimos, vos louvamos e levamos nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos os aniversariantes destes dias felizes, as suas bênçãos sobre tantos pais e tantos filhos que vêm ao mundo, suas bênçãos, Pai, aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual, assim como nossos irmãos que estão nos deixando nestes dias. Abençoa todos, abençoa aqueles que ficam e que assim ficam inconsoláveis pela partida. Abençoa nós, todos seus filhos, a estes que nós demos os nomes e de que conheceis bem as necessidades, assim como a estes que mentalizamos em nossos lares, levando ao vós, Pai, o nosso desejo de recuperação para que caminhemos e progridamos espiritual e mentalmente e moralmente. Abençoa nossas famílias, abençoa seus filhos em grande sofrimento, para que se recuperem, e muitas vezes vitimados por nossa ganância, por nossa ignorância, nosso egoísmo. Pai, abençoa ainda tantos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa os dirigentes das nações, para que acima do orgulho, da vaidade, tão comuns nesses casos, trabalhem efetivamente pelo povo que necessita muito. Abençoa assim também nossas casas de oração, onde nos reunimos felizes para vos louvar, para vos agradecer por tantas bênçãos recebidas, tanto fortalecimento em nossa caminhada. Abençoa, Pai, sim, esses espíritos que estão vindo ao mundo. Abençoa também as nossas crianças, jovens, adolescentes, definindo o seu rumo nesta existência física, mas que seja ali sedimentada pelo amor, pelo respeito, pela fraternidade, solidariedade, pela indulgência, pelo perdão. Sim, Pai, também pela paciência, pela tolerância e tantas virtudes que todos nós precisamos consolidar em nossos corações, para que possamos reparar, auxiliar esse planeta que já tanto machucamos por nossa ganância, por nossa ignorância. Auxilia-nos, Pai, em nossa caminhada nesse difícil mundo maravilhoso que criastes para nós. E assim levamos a prece a vós, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa, assim, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. E humildemente reunidos os pedimos, Pai, abençoa todos nós e que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita esteja sempre conosco reunidos e com todos os Seus filhos encarnados, desencarnados nesse mundo, em Seu universo, onde quer que estejam. Brilhe Sua luz sobre todos nós, Seus bálsamos luminosos, Suas bênçãos celestiais, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, que sim, harmonizados com tantas bênçãos, com vossos desejos a nós, que harmonizemos nossos lares, onde quer que formos, levando sempre seu amor, sua paz, sua luz. Abençoa nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos, que vêm, se aproximam e trazem suas bênçãos a todos nós, por nossos bons pensamentos, boas palavras e boas ações. E abençoa nossos irmãos perdidos em sua caminhada de caminhos tortuosos e difíceis, para que por sua luz e seu amor retornem ao caminho do bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça.
agora e sempre. É isso, olha aqui, nosso boa noite, né? Agora aqui harmonizados, que bom, né? Maria Helena Lima também, a Luciano Rupel também, Olga Fagundes, nosso abraço fraterno a todos vocês, um abraço meu, um abraço da Célia, beijo enorme no coração de vocês, aquele abraço, coração a coração, essa vibração positiva que nos reúne neste momento a todos nós, e que essa vibração se estenda aos lares, se estenda aos vizinhos, se estenda a esse imenso país onde nós estamos. E que recebamos as vibrações, não é? Uns dos outros, que bom. Por isso, amigos, eu e Célia aqui desejamos a vocês uma linda noite de descanso, uma abençoada, com muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Abençoado final de semana. Parabéns aos aniversariantes, comemorem, celebrem mais um ano e se abram às dificuldades e aos desafios do novo ano. Fiquem todos maravilhosamente bem. Temos um novo encontro então na segunda-feira. Claro, com as bênçãos, a permissão do Pai e com saúde. É o que nós desejamos para todos vocês, para todos nós. E que a paz do Senhor seja sempre convosco, seja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, fiquem todos muito bem e claro, até segunda-feira. Saúde e paz sempre, sempre, para todos vocês, para todos nós. Tchau.